galera, sou o Felipe Ramos e seja bem-vindo a mais um Análise High Speed. E no programa de hoje, Stock Car Pro Series, Stock Series, 1000 milhas de Sebring e as 12 horas de Sebring também, Fórmula 1, Copa HB20, Indy e Trans Am. Então se inscreve aqui no canal, curta, compartilhe, comente e ative o sininho para receber nossas notificações. Clique também em Seja Membro para se associar ao portal High Speed e nos ajudar a crescer. A Stock Car Pro Series teve mais uma data em 2022. O Autódromo de Goiânia, mais especificamente o traçado do anel externo, sediou duas provas simplesmente de arrepiar. Rubinho foi o mais inspirado do dia, já que fez o melhor tempo no primeiro treino livre e o qualifying fez com que ele no qualifying conquistou aí a pole position. Na corrida 1, o Daniel Serra largou em último, já que ele recém havia chegado das 12 horas de Sebring, terminando a participação dele em Sebring, ele correu para o aeroporto para vir a Goiânia. Boa largada de César Ramos. Rubinho despontou. Na segunda volta, após um estranhamento do pelotão do fundo, safety car. Na relargada, duelo entre Nelsinho, Piquet e Tony Kanaan. Zonta levou uma punição por ter queimado a mesma. Júlio Campos e Batista também travaram duelos. Pedaços de carro levaram amarela. Mais um safety car. Casagrande batalhou contra Denis Navarro. Suzuki cresceu de produção. O Navarro também duelou contra o Matias Rossi. A poucas voltas do fim, duelo entre César Ramos e Rubinho. Casagrande cresceu cada vez mais, mas o dia mesmo era de Rubens Barrichello, o rei de Goiânia, que ganhou a prova, tendo César Ramos em segundo e Júlio Campos em terceiro. Na corrida 2, Di Mauro e Navarro travaram duelos de arrepiar. Piquet costurou todo um four wide e chegou até a assumir a ponta por alguns momentos, bem como o Thiago Camilo. Serginho Gimenez teve aí um certo azar e acabou indo para fora da pista e abandonando a prova. Festival de toques e batidas levou amarelo. Di Mauro e Camilo tiveram de segurar um rojão disputando entre si. Suzuki, que havia feito uma boa apresentação na corrida 1, acabou abandonando. E o Camilo foi encaixotado por Di Mauro e Rubinho. Com isso, o Rubinho pegou a ponta e de lá não saiu mais. Até poderia ter saído, mas a poucos instantes do fim, Renato Braga se chocou contra Pedro Cardoso. E isso causou uma amarela e a prova foi encerrada em bandeira amarela com vitória de Rubens Barrichello, tendo Ricardo Maurício em segundo e Diego Nunes em terceiro. Daniel Serra pode ser apontado como o maior nome da prova porque chegou de Sebring em última hora, largou em último na corrida 1 e na corrida 2 finalizou em quarto, mas poderia ter ultrapassado o Diego Nunes se não fosse essa amarela. A próxima prova deverá acontecer no dia 10 de abril, no Galeão, no Rio de Janeiro, no circuito que será montado em cima do aeroporto do Galeão. Enfim, começou a temporada da Stock Series. Mais uma vez, a categoria de acesso da Stock Car Pro Series terá transmissão na tela aqui do portal High Speed. O palco foi Goiânia. Na corrida 1, Vitor Batista fez a pole position. E na largada, tivemos aí uma disputa tripla. Calor crepuscular, já que a prova do sábado foi disputada no final da tarde. Zezinho Mugiati deu bote e pegou a ponta. E chegou a abrir 2 segundos sobre Arthur Leist, que por sua vez travou duelos contra Batista. Reis e Cole também fizeram um duelo pra lá de impagável.
mas a vitória foi de Zezinho Mugiati, tendo Vitor Batista em segundo e Léo Reis em terceiro. Já a corrida 2, a qual comentei em conjunto com a narração de Matheus Furlan, teve um 4-wide na largada. Celso Neto foi tocado por Arthur Leist e com isso rodou. Safety car. Curto, já que a prova foi no anel externo. Reis e Mugiati fizeram um duelo, mas logo o Vitor Batista chegou para a festa. 4 brigando pela liderança. E logo tivemos 5, já que Cole também tentou se aproveitar aí. Tudo em aberto, com direito a Leist vindo de quinto para primeiro. A poucos instantes do fim, um acidente triplo que deu safety car e tirou assim as chances de Zezinho Mugiati e Rafa Reis de permanecerem na prova. Relargada a 2 minutos do fim, com Leist beneficiado. Arthur Leist e Vitor Batista duelaram entre si até o final, mas a vitória foi do piloto gaúcho, que teve Vitor Batista em segundo e Lucas Cole em terceiro. A próxima etapa deverá acontecer no dia 10 de abril, no Rio de Janeiro, na tão esperada prova do Galeão. Os últimos dias 18 e 19 de março foram um verdadeiro prato cheio para o amante do endurance, como eu. O motivo? Tivemos aí a realização da Super Sebring, evento que 12 horas de Sebring. Para começar, na sexta-feira rolou as 1000 milhas de Sebring, prova com 8 horas de duração, que marcou o início da temporada 2022 da WEC. Vale lembrar que essa é a última temporada antes da mudança de regulamento. Muito se especulou sobre uma eventual participação da Peugeot, mas a escuderia francesa anunciou que, na melhor das hipóteses, só virá para o certame após as 24 horas de Le Mans, na melhor das hipóteses, em Monza. A Alpine largou na ponta, e destaque para a United e a Toyota na principal. As categorias, as equipes foram se tornando cada vez mais uniformes em suas respectivas categorias posteriormente. A F-Corse, tal como apresentou nos treinos, fez aí uma performance um tanto quanto decepcionante, perdendo terreno tanto para a Porsche quanto para a Corvette. A liderança da Alpine foi sólida, bastante sólida na geral, bem como da United na LMP2. Uma prova quente na pista. Com isso, a prova ficou um pouco mais sólida, já que o desgaste do equipamento foi uma grande preocupação de todas as equipes. Problemas enfrentados, como por exemplo pela Inter Europol. A liderança foi revezada com a Alpine, indo bem até que José Maria Lopes, atual vencedor das 24 horas de Le Mans e atual campeão da WEC, se envolveu num acidente em que ele perdeu o freio e com isso se chocou no muro e capotou. Dada a gravidade, a direção da prova optou por uma bandeira vermelha. Na relargada, a WRT apontou como uma postulante. À medida que a pista ia se esfriando, mais deslizes. Peças para todos os lados. Will Stevens travou duelos insanos contra Felipe Nasser. E o ânimo começou a ficar cada vez mais exaltado, estava pintando como uma postulante para a vitória na GTE Pro. E à medida que ia anoitecendo, o tempo ia fechando, com previsões de tempestades e raios, até que o excesso de raios causou aí a 1 hora e 5 minutos do fim a decisão da finalização da prova, que teve aí a vitória de André Negrão, vitória brasileira, Matteo Vaxivière e Nico Lapierre. Romain Dumas, Franck Maillot e Oliver Pla da Glickenhaus ficaram em segundo colocado. A Toyota finalizou em terceiro, que foi sem dúvidas a decepção dessa primeira etapa, com Ryo Hirakawa, Brandon Hartley e Sebastian Buemi.
Na LMP2, vitória de Nielsen, Perrodot e Rovera da F-Corse, com Felipe Albuquerque, Phil Hanson e Philip Owen em segundo da United. De resta, Jarvis e Pearson, também da United, finalizaram em terceiro. Já na GTE Pro, vitória aí da dobradinha, melhor dizendo, da Porsche, com Kevin Estre e Michael Christensen em primeiro, e Gianmaria Bruni e Richard Lietz em segundo. Nick Tandy e Tommy Milner da Corvette finalizaram em terceiro. A Aston brilhou na GTE AM com vitória de Paul Dalla David Pittard e Nicky Chin, tendo Brandon Arby, Ollie Milroy e Ben Bernicoat da Inception correram de Porsche em segundo. E destaque para a Iron Dance, equipe feminina, com Michelle Gating, High of High e Sarah Bove, que finalizaram em terceiro lugar. A próxima etapa do WEC deverá acontecer no dia 7 de maio em Spa-Francorchamps. O ano de dia. A Fórmula 1 teve o início de sua nova temporada no Bahrein. Ao que tudo indica, essa prova prometia ser um ponto fora da curva se levássemos em consideração as do ano passado, já que tivemos Gasly levando a melhor no primeiro treino livre e as Ferraris brilhando tanto no FP1 quanto no FP2. E no quali também, já que Charles Leclerc fez a pole position. A Ferrari largou na ponta e Verstappen tentou ultrapassá-lo, mas apesar do duelo Leclerc e Verstappen, a Ferrari levou a melhor. Surpreendentemente, tivemos Kevin Magnussen carregando a Haas nas costas, crescendo de produção, fez mais nessa prova do que em toda a temporada passada. A Mercedes também ganhou terreno. Pérez cresceu e Hamilton vinha desapontando. Gasly acabou pegando fogo numa cena que foi até traumática, já que aconteceu no mesmo ponto que o último incêndio da Fórmula 1, que foi um acidente assustador, insano para dizer o mínimo, do Romain Grosjean em 2020, mas nada que afetasse o piloto. Na relargada, Pérez não resistiu a Hamilton e rodou. Verstappen também acabou abandonando. Melhor para Leclerc, que tirou o pé da lama, tirou a Ferrari da fila e depois de 3 anos levou a equipe de Maranello ao ponto mais alto do pódio, tendo Carlos Sainz em segundo e Lewis Hamilton em terceiro. A próxima etapa será no dia 27 de março, próximo domingo, na Arábia Saudita. Goiânia sediou uma etapa, ou melhor, 2 provas aí muito bacanas da Copa HB20. No sábado, a corrida 1 teve duelo entre Léo Reis e Alberto Catucci logo na largada. Baroni bateu forte. Acidente 4. Cautela no anel externo e bandeira amarela. Cuidados redobrados na relargada, com direito à serpente única. Rafa Teixeira ganhou mais e mais terreno. E Chris Bonneman fez aí grandes ataques. Vários pilotos tiveram encontrões que terminaram na grama. E Léo Reis fez uma liderança praticamente isolada. E Alberto Cavaleiro travou duelos contra o Thiago Tambasco. Léo Rufino também se aproximou. Taline Chikoski fez aí uma apresentação muito boa, correu aí, teve muito braço, muito pulso firme. E vitória de Léo Reis, tendo Alberto Catucci em segundo e Rafa Teixeira em terceiro. Lembrando, esse foi o resultado da categoria Pro. Na Elite, deu Teixeira e João Pedro Bertoluzzi ganhou na Super. Na corrida 2, Léo Reis e Rafa Teixeira duelaram entre si. E Senna Júnior foi para cima de Léo Reis. Boa prova também de Fernando Júnior. Índio veio soberano na Elite. Bortoluzzi travou duelos contra a Guerra.
Glauco Tavares avariou Baroni e um acidente triplo causou aí uma amarela e, consequentemente, intervenção do safety car. Senna Júnior também batalhou contra o Beto Cavaleiro após a relargada a 3 minutos do fim. E vitória de Senna Júnior, tendo Cavaleiro em segundo por 14 milésimos. Talvez tenha sido a chegada mais apertada da história da Copa HB20. Bruno Testa foi o terceiro. Esse foi o resultado da Pro, que teve Marcos Índio como ganhador da Elite e Bertoluzzi na Super. As próximas provas deverão acontecer nos dias 14 e 15 de maio no Velocitar em São Paulo. A Indy veio para sua segunda prova em 2022, no antológico Oval do Texas. O Felix Rosenqvist fez um bom qualifying e largou na pole position. Newgarden parecia um postulante à vitória, visto seus tempos nos treinos livres. E logo na largada, Rosenqvist travou duelos contra Scott McLaughlin. Castro Neves cresceu de produção, mas Alexander Rossi não teve a mesma sorte, acabou enfrentando problemas elétricos e com isso abandonou. Com isso, amarela e pits. Takuma Sato também cresceu. A Foyt liderou surpreendentemente e Joseph Newgarden crescia cada vez mais. Sato foi para o muro e com isso causou uma amarela. Romain Grosjean também vinha bem, mas aí acabou abandonando. Quem decepcionou foi a McLaren, já que Rosenqvist e Pato Ward enfrentaram problemas nos pits. E na relargada, Kirkwood bateu forte. Com isso, mais uma amarela. E na relargada dessa outra amarela, mais um incidente que envolveu Santino Ferrucci, Devlin De Francesco e Elinho Castro Neves. O Ward abandonou. Newgarden travou duelos contra McLaughlin nos instantes finais. O bicampeão, por alguns momentos, chegou a perder ritmo. Power e os carros da Ganassi cresceram de produção. E Rinos VK também pode ser apontado aí como uma grande surpresa. De longe, foi a melhor aparição de Jimmie Johnson, que brigou pelo top 5. McLaughlin e Newgarden fizeram um duelo final. E tudo se encaminhava para a segunda vitória consecutiva do neozelandês. Mas, a poucos metros do fim, Newgarden deu o bote, ultrapassou e com isso ganhou a prova a poucos metros da linha de chegada numa final emocionante para dizer o mínimo. Vitória de Newgarden, tendo Scott McLaughlin em segundo e Marcus Ericsson em terceiro. A próxima etapa da Indy deverá acontecer no dia 10 de abril em Long Beach. A Trans Am teve mais uma data em 2022 e desta vez o palco das etapas das categorias SGT, GT, TA e TA2 foi aí o Roval de Charlotte, utilizado pela NASCAR. Foram duas provas verdadeiramente fantásticas. Pena que as arquibancadas do circuito estavam praticamente vazias. Quem não assistiu pessoalmente perdeu, mas quem acompanhou pelo menos pelo YouTube viu duas provas de arrepiar. A corrida 1 teve aí o Tyler Kissera fazendo a pole position. O piloto teve um final de semana muito bom e o Rafa Matos fez um classificatório abaixo das expectativas e com isso largou apenas em oitavo, sua pior posição de classificação em tempos. Mas na prova surpreendeu, ele simplesmente mostrou serviço, cresceu muito de produção e conquistou aí, foi galgando espaços. Apesar da performance do mineiro, a prova em si foi bem tranquila, já que a pista era muito difícil de ultrapassar. Adam Andretti também mandou bem, e as disputas discretas estavam principalmente no pelotão da frente. Tyler Kissera batalhou contra Evan Slater em alguns momentos. Scott Borchera vinha bem, mas acabou batendo e com isso causou a única amarela da prova. Final tranquilo,
com vitória de Tyler Xera, Conor Mousak em segundo e Adam Andretti em terceiro. Rafa Matos foi apenas o quarto, mas merece aqui os nossos aplausos pela prova de recuperação que fez. No domingo, as demais categorias. Paul Menard, sempre visto como azarão na NASCAR, calou a boca de muitos de seus críticos, já que fez a pole position e na corrida 2 teve valendo pela categoria TA, fez aí uma prova bastante sólida, consistente, e foi o ganhador da categoria, tendo Tommy Dris em segundo e Amy Ruman em terceiro. Natalie Decker levou a melhor na GT e Dani Lowry na SGT. O próximo encontro da Trans Am, ou melhor, os próximos das categorias TA, TA2, SGT e GT, deverão ocorrer aí nos próximos dias 26 e 27 de março em Road Atlanta. É isso, galera. O Análise High Speed de hoje vai ficando por aqui. Mas lembra, curta, compartilhe, comente, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber nossas notificações e clique em Seja Membro para se associar ao portal High Speed e nos ajudar a crescer. Confira também o Cortes High Speed, o nosso canal de cortes, com os melhores momentos de lives e outros programas. Eu vou ficando por aqui, mas semana que vem teremos mais análises minuciosas de categorias desse mundo maravilhoso chamado automobilismo. Tchau e até a próxima!